muita alegria que a gente dá início a esse congresso, Processo Civil e Fazenda Pública, cujo objetivo é discutir as principais interpretações do Código de Processo Civil, do novo Código de Processo Civil, em atenção às teses e aos interesses da Fazenda Pública. A ideia, em todos os painéis, é a gente ter um tempo para debate, para perguntas. Então, com esse clima um pouco informal, a gente ter realmente uma discussão sobre os grandes temas. Antes de passar a palavra ao nosso Procurador-Geral em exercício, subprocurador Fernando Barbalho, eu queria agradecer muito ao gabinete pelo apoio que tem dado aos eventos do Sejur. Tem sido uma alegria trabalhar junto com o gabinete que tem prestigiado esses eventos, que tem realmente fortalecido a atividade do Centro de Estudos Jurídicos, visando o aperfeiçoamento de toda a casa, não só dos procuradores, mas também dos residentes, dos estagiários, dos servidores, e também o diálogo institucional da Procuradoria com outros órgãos da administração pública e uma abertura desses eventos para o público externo. Então, a gente tem um público muito variado aqui hoje, e isso é, para todos nós, um motivo de grande felicidade. Então, teremos a palestra do professor Humberto Dalla, agora desde segunda-feira, professor titular de Processo Civil da UERJ. Não é o primeiro evento com professor titular, já falou ontem no IBMEC com professor titular, mas o IBMEC é a casa dele, então não conta, porque ele também dá aula no IBMEC, é o primeiro evento dele externo como professor titular de Processo Civil, portanto, é um prazer recebê-lo aqui. Então, teremos a palestra do professor Humberto Dalla e teremos um espaço para debates e perguntas sobre o Código de Processo Civil. Em seguida, encerraremos um pouco mais cedo, e aí vamos para o almoço e voltamos às 15h. Tá? Então, esses são os avisos procedimentais. Todos os demais palestrantes estão confirmados e os externos já estão no Rio de Janeiro, de maneira que não vai haver mais nenhuma dificuldade em relação à programação. Feitos esses avisos, eu passo a palavra ao nosso Procurador-Geral do Estado em exercício, doutor e professor Fernando Barbalho. Obrigado, Anderson. Não vou demorar muito, estamos todos aqui para ouvir o professor Humberto. Agradecer a presença de todos e cumprimentar os participantes do Congresso, na pessoa do Dr. Francisco Conte, procurador-geral, que recebeu o meu concurso. Nós que temos que agradecer a você, Anderson. Assim, é missão institucional da Casa promover esse tipo de evento, e você, em pouquíssimo tempo, tem mantido as tradições da Casa e avançado no que precisa ser avançado. Eu queria cumprimentar muito o trabalho do Sejur nesses poucos meses que a gente está aqui no gabinete. Agradecer ao professor Humberto, cumprimentá-lo, parabenizá-lo pela recente conquista importantíssima, reconhecimento à confirmação da reputação que ele sempre teve no meio acadêmico. E, sem mais delongas, apresentá-lo, embora dispense a apresentação. O professor Humberto Dalla é mestre e doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pós-doutor pela University of Connecticut, professor da Universidade Estácio de Sá, ainda também, professor do IBMEC, e agora professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele vai falar sobre tutela de urgência no novo Código de Processo Civil. A palavra ao professor Humberto Dalla. Muito obrigado pela sua presença. Eu queria agradecer bastante esse convite da Procuradoria do Estado. É sempre um prazer estar aqui. Eu estive no primeiro evento aqui da Procuradoria sobre o novo Código de Processo Civil. A Procuradoria é uma casa reconhecida tanto no Estado do Rio de Janeiro como no país inteiro como uma casa extremamente dedicada ao estudo dos temas do direito. Grandes processualistas já saíram e ainda estão aqui na casa, então, de maneira que é uma oportunidade sempre muito prazerosa poder estar aqui. Lamentamos muito a ausência do professor Dinamarco. Ele esteve conosco na segunda-feira lá na UERJ, examinou a mim na parte da manhã e ao professor Aloysio Mendes, que também ascendeu a titularidade na parte da tarde. Foi um exame realmente belíssimo, mas nós manifestamos um pouco de preocupação. O professor Dinamarco, de fato, estava um pouco cansado. Nós estávamos já preocupados com ele. Então, a gente recebe com um pouco de
de apreensão, mas confiamos que tudo vai ficar bem. Bom, o tema que me cabe hoje é a questão da tutela de urgência. Eu pensei, num primeiro momento, fazer uma panorâmica do assunto e, num segundo momento, verticalizar no 303 e no 304, que me parece que são os dispositivos que despertam a maior quantidade aí de divergências, né? Eu fiz aí um apanhado rápido sobre as principais questões que estão surgindo envolvendo a chamada tutela antecipada antecedente e as consequências do seu requerimento, né? A estabilização dessa tutela, eventual impugnação ou não do réu, a falta do aditamento por parte do autor. A gente hoje, com 2 anos de edição do Código, 1 ano de vigência, a gente hoje já tem um material doutrinário bastante rico com relação a isso, né? Não obstante, a jurisprudência ainda esteja um pouco aquém, né? A gente está percebendo que essa matéria não está produzindo ainda um volume de jurisprudência esperado. E essa é uma questão que tem nos preocupado muito, né? Porque, de fato, as maiores novidades do Código, aqueles dispositivos que eram apontados como os mais inovadores, aqueles que seriam capazes de despertar o maior interesse na comunidade jurídica, eles até agora parece que não desencantaram, né? Eu fiz um levantamento semana passada aqui no site do tribunal, o número de IRDRs instaurados é ainda muito pequeno, né? Nós fizemos uma pesquisa lá na UERJ, os principais tribunais aqui, Rio, São Paulo, Minas, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, TJDF, eles ainda estão com um número muito baixo de IRDRs, não chega a 10. Né? E, na média, a cada 2 IRDRs apresentados, 1 é inadmitido. Então, a gente está aí com um percentual de 50% de inadmissão. Então, isso parece que isso me revela 2 aspectos, né? Primeiro, que os operadores ainda não absorveram o Instituto, porque o número de requerimentos é muito baixo. E segundo, que o próprio tribunal está demonstrando uma atitude de prudência ao rejeitar ou inadmitir liminarmente cerca de 50% aí dos IRDRs, né? Outros institutos também que até agora não se mostraram ainda muito presentes, né? As convenções do 190, a gente tem observado, a doutrina ficou muito animada com o 190, várias teses, vários livros foram publicados sobre o artigo 190, mas a gente não está observando ainda isso na prática, né? Sempre que eu falo em plateias de advogados, pessoal de jurídico de empresas, eu sempre pergunto assim, nos seus contratos você já está inserindo a cláusula do 190, e normalmente a resposta que eu tenho é não, ainda não, nós estamos esperando, a gente acha que não tem ainda um nível de segurança jurídica, o parágrafo único assusta um pouco, aquele parágrafo único do 190, aquela possibilidade de o juiz, até mesmo de ofício, anular uma convenção, né? Mesma coisa se diga com relação à audiência de conciliação do 334, quem está acostumado a advogar em vara civil de foro regional, a maioria esmagadora dos juízes de foro regional simplesmente não designa audiência de conciliação, né? Mas está lá, 334, recebeu a inicial, tem que designar, mas simplesmente não designa. Lembrando que esta decisão do juiz de designar ou de não designar, ela não é agravável, né? Como ela não está prevista no 1015, você não pode interpor agravo de instrumento contra esta decisão do juiz que simplesmente nega vigência ao artigo 334 do CPC. E, finalmente, já entrando no tema, a própria tutela antecipada antecedente é também um instituto que não mostrou ainda, eu me arriscaria a dizer, não mostrou ainda que veio, né? O direito brasileiro estava ensaiando essa mudança há muito tempo, né? Já havia um projeto antigo na USP, liderado pela professora Ada Pellegrini, depois o Zé Roberto Bedac apresentou um anteprojeto, isso ainda na esteira da emenda constitucional 45, quando o CPC de 73 sofreu uma série de reformas, né? O Bedac apresentou um anteprojeto, mas ele também não foi à frente. Depois algumas iniciativas também doutrinárias, o pessoal começou a invocar o referré do direito francês, começou a invocar as tutelas sumárias do direito italiano, enfim, começaram a esquentar o tema,
sob o argumento de que no direito comparado ele já estava sendo utilizado, e aí, finalmente, depois de muita briga, de muita confusão, inseriu-se o 303 e o 304 no CPC. Tá? Então, só para a gente organizar as ideias, o Código ele não traz um capítulo de processo cautelar. O novo CPC ele não reconhece mais a autonomia do processo cautelar. Mas as disposições cautelares permanecem presentes, mas agora diluídas dentro da tutela provisória. Então, o penúltimo capítulo, né, a penúltima seção da parte geral do Código é sobre a tutela provisória. E aí, a primeira coisa que temos que dizer é que o Código corrige, né, um defeito, talvez não um defeito, mas uma imprecisão do Código 73, que misturava os conceitos de tutela antecipada e tutela de evidência. O 273 do Código de 73, ele misturava evidência e urgência dentro do 273. A doutrina sempre manifestou algum desconforto com isso. Essa questão agora vem superada, porque nós temos uma tutela provisória de urgência, lá no 300, e uma tutela provisória de evidência no 311. Apesar do legislador tratá-las de maneira diversa, com regimes próprios e separadas geograficamente dentro do Código, e eu vou voltar a esse ponto daqui a pouquinho, mais para o final da exposição, não é impossível, muito pelo contrário, é até bastante provável que num determinado caso concreto você tenha uma sobreposição de tutelas. Ao mesmo tempo, você tem uma tutela que é de urgência, mas também é de evidência. Ué, como assim? Eu demonstro o periculum in mora e o fumus boniuris, e, além disso, eu tenho um precedente favorável ao meu direito. A minha causa de pedir está repousada em contra-abrigo num precedente do tribunal, 311, inciso 2 do CPC, por exemplo. Então, eu posso ter uma concomitância entre a emergência e a evidência. Mas vamos falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Então, a tutela de urgência, ela agora se divide em urgência cautelar e urgência antecipada. Até aí, nenhuma novidade, já era assim no Código. A tutela cautelar pode ser prévia ou incidental, também não temos nenhuma novidade aí, e agora sim é que vem a inovação. A tutela antecipada, que no Código de 73 ela só podia ser incidente, ou seja, o autor só podia requerer a tutela antecipada da petição inicial para frente. Ele agora, no novo Código, ele pode apresentar uma mini petição inicial, um esboço, uma minuta de uma petição inicial, um resumo de uma petição inicial, e neste pedido preliminar, ele pode requerer uma tutela de urgência antecipada antecedente. Ele não apresentou ainda a petição inicial, mas ele já demonstrou a necessidade, a emergência daquele pedido, enfim, a necessidade de requerer ao judiciário aquela providência. Então, o 303 do Código vai dizer, nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação. Algumas questões que a gente precisa pontuar aqui. Primeiro, a maioria dos autores está se colocando no sentido de que este exame da contemporaneidade ele é privativo do autor, ou melhor dizendo, do advogado do autor. Não existe tutela antecipada antecedente concedida ex officio pelo juiz. Esta tutela necessariamente tem que ser requerida. O juiz não pode presumir que o autor está requerendo essa tutela. Porque se eu aplico o 303, eu vou seguir um conjunto de regras completamente diferentes daquelas que se aplicariam à petição inicial. A petição inicial propriamente dita, a petição inicial full, petição inicial completa, está lá no 319 e é sujeita a uma série de requisitos formais. Esta mini petição inicial aqui do 303 é quase que uma petição inicial sumária. Então, se o autor não formular expressamente o requerimento desta tutela
na forma e seguindo a sistemática do 303, nós somos de opinião de que o juiz não poderá concedê-la de ofício. Embora essa petição do 303 ela seja uma petição mais simples, ela seja uma petição mais rasteira, é aquele caso típico em que você recorre no meio da madrugada ao plantão judiciário, é aquele caso em que você tem uma situação fática emergencial, você como advogado é procurado pelo seu cliente em questão de horas, você tem que produzir essa petição inicial. Então, você não tem sequer as condições mínimas necessárias para produzir adequadamente aquela peça processual. Então, o que parece é que o 303, ele alivia, ele dispensa o advogado de todos aqueles requisitos do 319, porque esta é uma situação verdadeiramente emergencial. Mas, ainda assim, pode ser que o juiz entenda que aquela sua petição, embora dispensada dos requisitos formais do 319, ela não tenha conseguido atingir um nível mínimo de apresentação adequada dos fatos. Ou pode ser que o juiz tenha ficado na dúvida sobre qual é exatamente a extensão do pedido que está sendo formulado. E aí, nessa hipótese, embora o dispositivo não diga isso expressamente, a doutrina vem pugnando pela aplicação analógica do 321, ou seja, caberia analogicamente a emenda desta mini petição inicial do 303, caso o juiz entenda que dela não se pode absorver os requisitos mínimos para a concessão daquela medida. Algumas dificuldades vêm sendo apresentadas com relação aos limites dessa tutela. Eu poderia pedir essa tutela antecipada, antecedente, essa providência emergencial antecedente em qualquer hipótese de tutela provisória? A doutrina vem respondendo maciçamente que não. Então, já há, inclusive, enunciados tanto do Fórum Permanente de Processualistas Civis, como enunciados da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, da Infam, dizendo, por exemplo, que esta sistemática do 303 é incompatível com a tutela cautelar. Então, você só pode pedir uma tutela antecipada antecedente. Esta providência seria também incabível nas hipóteses de ação rescisória. Você não poderia ingressar com uma tutela antecipada antecedente prévia ao ajuizamento de uma ação rescisória, porque na ação rescisória você está desconstituindo o trânsito em julgado, você precisa de um grau maior de segurança jurídica naquele provimento judicial. E uma posição bastante interessante do Eduardo Talamini, que me parece bastante adequada também, o Talamini sustenta a impossibilidade da estabilização dessa tutela preparatória a procedimento arbitral. Imagine que você tenha uma cláusula compromissória no seu contrato, inicia-se o litígio, o conflito, mas a arbitragem não está instaurada ainda. Lembra que pela lei da arbitragem, o artigo 17 da lei da arbitragem prevê que ela só será instituída quando houver a primeira reunião dos árbitros. Então, pode ser que você já tenha uma cláusula compromissória, você já tenha eventualmente intimado, notificado a parte contrária, mas a arbitragem não está instituída ainda, só que você precisa de uma providência de urgência, cautelar ou antecipatória. Você vai requerer essa providência a quem? Diz o artigo 22, letra A da lei da arbitragem, ao Poder Judiciário. Até a instituição da arbitragem, você requer ao juiz. Depois da instituição da arbitragem, 22, letra A da 9307, você vai requerer isso para o árbitro. Então, se eu requerer uma tutela antecipada ao juiz e eu estou aguardando a instituição da arbitragem, o Talamini, a meu ver, com razão, vai dizer o seguinte: você até pode requerer essa tutela, mas ela não pode se estabilizar. Por que ela não pode se estabilizar? Porque você já tem uma cláusula compromissória onde você fez a opção pela via arbitral. Aquela jurisdição que está sendo prestada a você é uma jurisdição precária, é uma jurisdição provisória, é uma jurisdição de vigência limitada.
Ela vai ter vigência apenas até o momento em que aquela arbitragem for instituída. Algumas discussões também sobre a possibilidade do uso do 303 em determinadas situações específicas. Por exemplo, eu poderia pedir uma tutela antecipada antecedente na ação de alimentos? Eu poderia pedir alimentos provisórios como tutela antecipada antecedente? Eu poderia combinar o artigo 4º da Lei de Alimentos, da 5478, com 303 do Código de Processo Civil? Palamini, por exemplo, diz que sim. Alimentos provisórios têm natureza típica de tutela antecipada. Então, se eu estiver numa situação de extrema emergência, imagine que o provedor dos alimentos, o alimentante, está ameaçando viajar, deixar o país, ir para o local incerto e não sabido, eu não tenho tempo de redigir uma ação de alimentos, eu redijo uma tutela antecipada antecedente para garantir aquele direito. E essa tutela poderia se estabilizar? Penso que sim. Penso que sim, mas só com relação aos alimentos. Ela não poderia se estabilizar com relação à filiação, reconhecimento de paternidade, eventual direito de guarda, visitação, não, só com relação ao aspecto patrimonial daquele direito. Preciso lembrar também que alguns autores não admitem estabilização de tutela antecipada quando o direito material for indisponível. E aí a gente tem uma discussão. Alguns autores chamam a atenção para esse fato. O Bruno Garcia Redondo, se não me falha a memória, tem um artigo muito bom na Repro sobre isso, onde ele fala da necessidade do direito ser disponível. Só que hoje a gente tem uma realidade diferente, porque a lei de mediação, lá no artigo 3º, parágrafo 2º, ela criou uma subdivisão dentro da indisponibilidade, que não existia. A lei de mediação, a 13.140, lá no artigo 3º, parágrafo 2º, ela prevê que o direito material hoje pode ser disponível e indisponível. E o indisponível ele pode ser transacionável ou não transacionável. Então, eu diria, se você está diante de um direito indisponível, mas transacionável, você pode pedir uma tutela antecipada antecedente e ela pode estabilizar. Mas, se você está diante de um direito indisponível, não transacionável, é a primeira parte do artigo 3º, parágrafo 2º, aí eu estou de acordo que não pode haver essa estabilização. Há um projeto de tese de doutorado lá na UERJ muito bom, de um cara muito inteligente chamado Pedro Queiroz, que está sustentando a possibilidade de estabilização da liminar em mandado de segurança. Se a liminar em mandado de segurança, a liminar, obviamente, de natureza antecipatória, você poderia combinar a 12.016 com o 303 do CPC, admitir uma estabilização de liminar concedida em mandado de segurança. Isso, na verdade, nos remete a um outro problema, se eu poderia ter estabilização da tutela quando o réu é a fazenda pública, né? E aqui, como eu estou na Procuradoria do Estado, eu obviamente vou sustentar que não é cabível, em hipótese alguma, é quase um absurdo jurídico que isso possa acontecer. Eu sou louco de brigar com o auditório inteiro. É bom a gente saber o que nos aguarda. Mas, de fato, eu de fato acho a situação muito complicada. Alguns autores têm sustentado a possibilidade de estabilização contra a fazenda, aplicando, por analogia, lá a monitória. Se não me falha a memória, 701, parágrafo 3º, parágrafo 4º, incorporando aquela jurisprudência consolidada do STJ, que já admitia monitória contra a fazenda pública, né? Eu já vi algumas posições doutrinárias interessantes, mas que confesso, e agora, sem brincadeira, falando sério, confesso que não me seduziram, sustentando que, como caberia monitória contra a fazenda pública, mutatis mutandis caberia estabilização contra a fazenda pública. Me parece que não, porque se você prosseguir na leitura do 701, você esbarra no parágrafo 6º, que exige o quê? O reexame necessário. Então, me parece que a exigência do reexame necessário seria um óbice à estabilização contra a fazenda pública, salvo se você tivesse diante daqueles casos em que o próprio legislador exime o reexame necessário. Por exemplo, 496, parágrafo 4º. E aí eu volto a um ponto que falei no começo. Se eventualmente aquela decisão do juiz
concedeu uma tutela antecipada antecedente, mas também reconheceu a evidência porque a causa de pedir do autor se baseia num precedente, num daqueles precedentes do 927, combinado com 496, parágrafo 4º, aí talvez você possa falar na estabilização, muito mais pela evidência do que pela emergência, né? A estabilização será requerida com base na emergência, mas me parece que na prática vai preponderar o caráter de evidência, tá? Somente nessas hipóteses em que o duplo grau poderia aí ser afastado. Outras duas questões que me parecem tormentosas também, que eu acho que não vi ainda posição doutrinária nem majoritária seguras. Uma eventual possibilidade da estabilização no Juizado Especial Cível, no JEC, eu tendo a ver como complicada essa possibilidade diante das várias limitações da Lei 9.099, e também a possibilidade de tutela antecipada antecedente na tutela coletiva, combinar o 303 do novo CPC com a Lei 7347, também me parece um tanto complicado, embora os autores tendam a não excluir essa possibilidade. O que eu tenho acompanhado lá, aqui no MP, os promotores não têm formulado, pelo menos aqueles com quem eu tenho falado, que trabalham na tutela coletiva, eles não estão acionando o 303. Quando eles pedem a liminar, entre aspas, em ação civil pública, eles já pedem na petição inicial que atende os requisitos do 319. Tá? Lembrando que se você pede a tutela antecipada na petição inicial, ela não é antecedente, ela já é incidente. Tá? Então você acaba bypassando aí essa questão. Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que me parece também extremamente delicado, é as 4 possibilidades que você tem, né? Na verdade, o 303, ele te coloca diante de uma verdadeira análise combinatória, porque você tem 2 elementos, 2 variáveis, digamos assim, que podem ser combinadas entre elas, produzindo 4 resultados diversos. Como assim? O 303, ele exige, de um lado, que o autor faça o aditamento à petição inicial. O 303, parágrafo 1º, inciso 1º, é expresso: o autor deverá aditar a petição inicial. Por quê? Porque aquela petição que ele apresentou, ela não preenche os requisitos do 319. Aquilo é uma mini petição inicial. Então, ele agora tem que complementar, ele tem que trazer todos os elementos que estavam faltantes. E, por outro lado, o réu, a seu turno, se ele quiser evitar a estabilização, diz o dispositivo legal, ele deve agravar de instrumento. Então, nós temos aqui uma primeira questão. O réu, ele tem que agravar mesmo, né? É somente o agravo de instrumento do réu que evita a tutela, que evita a estabilização da tutela, né? E nessa linha de raciocínio nós vamos encontrar alguns autores propondo uma interpretação mais restritiva. Por exemplo, o Marcelo Pacheco, que é professor da FDV, ele sustenta que só o agravo de instrumento, então não adianta o réu pedir reconsideração, não adianta o réu contestar, não adianta o réu embargar de declaração, não adianta o réu embargar de declaração com efeitos infringentes, nada disso. Ele tem que agravar de instrumento. Se ele não agravar de instrumento, aquela tutela, em princípio, vai se estabilizar. Em posição contrária, Leonardo Greco. Ele acha que basta que o réu não fique inerte. Se o réu atravessou uma petição de 3 linhas pedindo que a tutela não se estabilize, isso já será suficiente, independentemente da forma jurídica ou independentemente do dispositivo legal que venha a ser aplicado. Para quem sustenta que tem que ser o agravo de instrumento, só para você ver como as controvérsias aqui são intermináveis, para quem sustenta que tem que ser o agravo de instrumento, ainda tem uma outra controvérsia. Basta interpor ou o seu agravo de instrumento tem que ser, pelo menos, admitido? Se eu interpuser o agravo claramente intempestivo, se eu interpuser o agravo
sem o recolhimento das custas, se eu interpuser o agravo sem as peças necessárias, se eu interpuser um agravo que, obviamente, não tem como ser admitido, ainda assim, esse agravo vai obstar a estabilização da coisa julgada? O Heitor Sica, que é professor adjunto de processo na USP, sustenta que sim, porque o legislador falou em interpor o agravo. Não importa o que vai acontecer com aquele agravo a partir dali, ainda que ele seja indeferido liminarmente, ainda que o relator negue provimento liminar 932, não importa, interpôs, você automaticamente evitou a estabilização, mas isso também não é pacífico. Então, como eu dizia, o 303 ele te coloca diante de uma análise combinatória. Então, você tem 4 possibilidades, né? Primeira, o autor adita a petição inicial e o réu agrava. Segunda possibilidade, o autor adita a petição inicial e o réu não agrava. Terceira possibilidade, o autor não adita a petição inicial, mas o réu agrava. E, finalmente, o autor não adita a petição inicial e o réu também não agrava. É o famoso deixa que eu deixo. Você não adita, eu não agravo e vamos ver o que vai acontecer. Quem coloca muito bem essas 4 hipóteses é o Alexandre Câmara na última versão do livro dele, Novo Processo Civil Brasileiro. Ele é o primeiro autor que eu vi discorrendo de maneira absolutamente sistemática sobre essas 4 possibilidades. Então, vamos lá. Primeira possibilidade. O autor adita a petição inicial. O autor satisfaz o requisito formal aqui do inciso 1º do parágrafo 1º do 303. E o réu, por sua vez, satisfaz o requisito formal. Ele agrava, para quem segue a posição do Marcelo Pacheco, ou ele simplesmente não fica inerte. Ele contesta, ele impugna, ele xinga o juiz, ele faz alguma petição demonstrando que ele não concorda com aquela petição, com aquele deferimento, para quem segue a posição do Leonardo Greco. Havendo o aditamento e a interposição do agravo, o processo deverá prosseguir normalmente. Segunda hipótese, o autor adita a petição inicial e o réu não agrava. Em princípio, se o autor aditou a petição inicial, aquele processo vai prosseguir. Mas o Fred Dias sustenta que, neste caso, o juiz, em atenção ao dever de cooperação e, sobretudo, ao dever de consultar as partes, o juiz não pode, ex officio, determinar o prosseguimento do processo sem antes consultar o autor. Autor, você de fato quer prosseguir ou você quer parar aqui? Essa tutela que você conseguiu aqui, nesse momento, é suficiente para você? Você quer parar ou você quer continuar o jogo? Você quer sair com o que você já tem ou você quer arriscar, eventualmente, amanhã, perder uma parte disso? E me parece uma posição bastante interessante, né? Se o autor, uma vez que o réu não agravou, uma vez que o réu não impugnou de qualquer forma aquele provimento, o autor também poderia se dar por satisfeito com aquele provimento, né? Poderia, de alguma maneira, desistir do aditamento formulado e o processo terminaria ali com a satisfação, ainda que temporária, ainda que provisória daquele direito, mas se o autor entender que aquilo o atende, não seria necessário o prosseguimento. Terceira possibilidade, o autor não adita. Por que essas possibilidades podem acontecer? Porque, normalmente, o prazo para o autor aditar começa a correr antes do prazo para o réu agravar. Dependendo da morosidade do cartório, começa a correr muito tempo antes ou pouco tempo antes, mas, normalmente, o prazo do aditamento acaba antes do prazo do agravo. Então, no 15º dia do aditamento, a menos que o autor tenha bola de cristal, ele não sabe se o réu vai agravar ou não, ou a menos que o réu tenha agravado no começo do prazo. Então, normalmente, ele vai aditar para não correr o risco. Mas imagine que o autor não aditou e o réu agravou. O que deverá o juiz fazer nesse caso? O juiz deverá revogar a tutela de urgência concedida, extinguir o processo sem resolução de mérito e comunicar isto ao desembargador relator do agravo, que fará o quê? Tornará o agravo prejudicado. O agravo perderá o seu objeto.
Quarta e última possibilidade, o autor não adita a petição inicial e o réu não agrava. Ocorrerá apenas, segundo Câmara, e me parece que ele tem razão também, a estabilização daquela tutela e não haverá necessidade ali de outros provimentos. Algumas outras observações importantes que a doutrina vem salientando, né? Primeiro, nós já falamos, o 303 só se aplica se houver requerimento expresso do autor. Segundo, só se estabiliza a decisão concessiva. Se o juiz, de plano, liminarmente, inaudita altera par, ou, após a justificação prévia, 300, parágrafo 2º, se ele entende por não conceder aquela medida de urgência, a não concessão não se estabiliza. Somente a tutela, somente a decisão positiva é que se estabiliza. Terceiro ponto levantado por alguns autores, o Fred Dias fala nisso e o Eduardo Talamini também. E se o réu for incapaz, ou se houver necessidade de designação de curadoria especial na forma do 72 do novo CPC. Maioria dos autores se posiciona no sentido de que a incapacidade do réu obsta a estabilização da tutela antecipada antecedente. Não só a incapacidade, como também a curadoria especial. Isso não resolveria todos os problemas, porque, como vocês sabem, também em 2015, nós tivemos a Lei 13.146, chamada Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiente, que criou uma situação intermediária, que é a tomada de decisão apoiada, a tomada apoiada de decisão. Então, se nós quiséssemos ainda aumentar o problema, nós poderíamos pensar, e se o réu não é incapaz, mas existe uma decisão judicial de tomada apoiada de decisão? E o relativamente incapaz? E se você quiser ainda aumentar o problema? E o vulnerável? O Código, eventualmente, a legislação brasileira, eventualmente, utiliza a expressão vulnerável. O vulnerável não é incapaz. Existe uma certa sobreposição de conceitos entre o vulnerável e o hipossuficiente, mas eles não são incapazes. O Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, diz com todas as letras que o consumidor, numa relação de consumo, é vulnerável. O que faz com que muitos autores sustentem que não caberia a Convenção do 190 numa relação consumerista, porque você tem uma vulnerabilidade expressamente determinada pelo legislador. O 190, parágrafo único, diz que se o sujeito for nitidamente vulnerável, o juiz não deverá aceitar aquela convenção. E, na hipótese do réu ser vulnerável, mas não ser incapaz, poderia haver a estabilização da tutela antecipada? Os autores, a doutrina ainda não, até onde eu estudei, até onde eu vi, eles ainda não se debruçaram sobre esse assunto. Aqui, pelo adiantado da hora, vou pular algumas coisinhas aqui. Fazenda Pública a gente já falou. Falando em convenção, né, uma questão que também já tem sido objeto de exame pela doutrina. O Fred fala isso no livro dele, já tem pelo menos 2 enunciados do FPPC. As partes poderiam, antes ou durante o processo, convencionar sobre os eventuais limites dessa convenção. As partes poderiam, por exemplo, convencionar essa estabilização para além das hipóteses do artigo 303. O enunciado 32 do FPPC responde afirmativamente. O poder de convencionar do 190 teria o condão de aumentar as hipóteses de estabilização da tutela antecipada, né? Mas seria possível, eventualmente, uma convenção para extirpar a estabilização? As partes poderiam convencionar, por exemplo, num contrato que um eventual processo, numa eventual ação que viesse a ser ajuizada, não haveria a tutela antecipada antecedente? Eu já começo a ter algumas dúvidas sobre a possibilidade desta hipótese. O Câmara levanta uma posição também bastante interessante, que poucos autores falam,
que é a possibilidade de você ter uma tutela estabilizada, uma tutela incidental, uma tutela antecedente incidental estabilizada. Como assim? O 303 ele foi desenhado para essa tutela que é requerida antes da petição inicial. Mas o Câmara traz a seguinte posição. Imagine que o sujeito já apresente a petição inicial full. Aquele sujeito que te procura no escritório, você, por acaso, ou você é especialista naquela área, você já tem ali um modelo de petição inicial. Então, quando aquele cara chega no teu escritório para te procurar, ainda que você tenha poucas horas para elaborar aquela petição inicial, por sorte, por coincidência, na semana passada você acabou de redigir uma petição inicial para um caso exatamente igual àquele. Então você, bom, eu já tenho todos os elementos que eu preciso. O sujeito vai no seu escritório com a documentação toda, você já tem aquele modelo, você já amadureceu a tese jurídica, você já apresenta a petição inicial completa, na forma do 319. Você apresenta a petição inicial, o juiz defere a tutela antecipada, o réu não agrava, esgota-se o prazo de 15 dias para o agravo de instrumento, o réu não agrava, poderia haver a estabilização desta tutela que não foi requerida em caráter antecedente, foi requerida em caráter incidente. O Câmara sustenta que sim e acho que ele tem razão. Acho que ele tem razão. Não vejo prejuízo aí nessa hipótese. Lembrando que a estabilização ela não produz a coisa julgada, ela produz apenas a estabilização, que é que eu chamo de uma preclusão qualificada, mas se o autor tiver interesse naquele momento, aquela estabilização for suficiente para proteger os seus interesses, acho que não haverá maiores problemas. Uma última questão, para a gente também dar um tempinho aí para que a gente possa conversar, que vocês possam eventualmente fazer algumas perguntas, seria a possibilidade não do réu agravar de instrumento, mas de outras pessoas apresentarem essa impugnação. Alguns autores trazem essa possibilidade. O Leonardo Greco, se não me engano, fala disso, o Fred Didier fala disso. Então, imagine dois exemplos rápidos. Uma tutela antecipada requerida em situação de litisconsórcio passivo. Um dos réus agrava de instrumento, mas o outro não. Seria possível que essa tutela antecipada estabilizasse apenas quanto àquele que não agravou de instrumento? Aí o Talamini vai dizer, depende do tipo de litisconsórcio. Se as questões forem comuns a eles, aplica-se por analogia a regra geral do litisconsórcio. Então, o agravo de instrumento interposto por um aproveita ao outro que ficou inerte. Mas se as questões forem individualizadas, forem específicas, não. E aí você pode ter uma situação que é processualmente um pouco desconfortável, que seria a estabilização parcial da tutela antecipada. Ela vai estabilizar para um, que não agravou, mas não vai estabilizar para o outro, que apresentou lá devidamente o agravo. E uma outra situação que o Fred coloca que me parece interessante é aquela em que o réu não agrava de instrumento, mas um assistente seu, alguém que queira, que já tenha ou que pretenda ingressar no processo na condição de assistente do réu, assistente do polo passivo, agrava de instrumento. Seria cabível o agravo de instrumento interposto por terceiro? A doutrina tem se mostrado favorável a essa ideia, a admitir que esse agravo possa ser apresentado também pelo assistente. Então, meus amigos, essas eram algumas das questões que eu queria discutir com vocês aqui. A ideia, o tema é muito vasto, então eu procurei concentrar em alguns problemas hoje que me parecem bastante práticos, bastante operacionais, aí do 303 e do 304. Eu agradeço novamente a oportunidade, foi um enorme prazer estar aqui na Procuradoria do Estado, virei sempre que for chamado, e então fico à disposição para eventuais dúvidas aí ou perguntas. Tá? Muito obrigado. Eu queria dar boas-vindas a todos os presentes, bom dia a todos. Agradecer a presença e a participação de todos vocês, agradecer a participação do professor Humberto, parabenizar
brilhante exposição, brilhante palestra que acabou de ser proferida aqui no auditório da PGE. Um grande prazer, um grande orgulho receber o professor aqui. E nós iremos agora passar para perguntas, iniciar os debates, as perguntas dos presentes. E eu, usando minha prerrogativa e abusando um pouco da minha prerrogativa de presidente, queria ser o primeiro a fazer uma pergunta, na verdade. Alô? Então, vou deixar isso aqui para você. Minha pergunta é relativa à estabilização da tutela antecipada em caráter incidente, né, feita no bojo da própria petição inicial, que o professor, acho que o professor Alexandre Câmara sustenta que seria possível, né? E aqui isso envolve muitas coisas da PGE. Essa antecipação, essa estabilização, então, ela seria aplicável para toda e qualquer antecipação de tutela requerida, ou deveria o autor, em sua petição inicial já completa, já full, né, já completada, precisaria ele, na petição inicial, indicar que está requerendo a tutela antecipada com base no artigo 303? Acho que sim. Se nós entendêssemos que isso poderia ser, de alguma maneira, isso poderia ficar, de alguma forma, na órbita da discricionalidade do juiz, acho que a gente teria uma situação de maior insegurança jurídica. Então, acho que o juiz, para dar estabilidade, ele depende de um requerimento expresso, né? E, ao mesmo tempo, depende da não interposição do agravo de instrumento por parte do réu. Eu sustento, pessoalmente, que não é só o agravo de instrumento. Eu acho que a posição do Greco mais interessante. Não só o agravo de instrumento ou qualquer outra forma de impugnação. O simples embargo de declaração com efeitos infringentes já seria, ou uma simples impugnação, pedido de reconsideração, para mim, já seria mais do que suficiente. Mas acho que sim, que precisa... Eu tenho, às vezes, alguma dúvida, mas, obviamente, eu não estou tão acostumado com a área da Fazenda Pública como vocês. Eu tenho alguma dúvida em enxergar uma hipótese em que alguém teria mais interesse numa estabilização, já tendo ajuizado a petição inicial, do que em obter uma sentença transitada em julgado. Eu, às vezes, tenho dúvida de que esse seja um daqueles casos muito mais acadêmicos do que práticos, né? Eu não sei se alguém aqui já teve um caso na prática em que o autor, ajuizando uma petição inicial full, fez a opção, né? Passar a palavra aqui para o Dr. Guilherme Socal, que é o coordenador científico do nosso congresso, e no primeiro chamado ajudou aqui o Sejura a montar a programação, a pensar nos nomes e nos temas. Então, vou passar a palavra a ele, agradecendo pelo apoio que deu ao evento. Obrigado, Anderson. Humberto, eu pensava nos casos de medicamentos, né, fornecimento de medicamentos, que muitas vezes o litigante contra a Fazenda só quer o medicamento, não quer mais nada, não quer declaração. Ele quer, forneceu, acabou o interesse dele. Assim, até constrangedor tentar divergir de um titular da UERJ e do Câmara, somados, né, então o negócio é difícil mesmo, mas assim, a meu ver, eu acho que não dá para dizer que cabe estabilização da tutela antecipada incidental. A meu ver, assim, o 303 é claro ao falar que ela só fala da antecedente, até porque, se for na incidental, o litigante já formulou um pedido de cognição exauriente. Então, quer dizer, na petição inicial dele, há um pedido que o juiz analise aquela relação jurídica em cognição exauriente. Então, eu tenho dificuldade em entender que, se essa pessoa quer cognição exauriente e, portanto, precisa de procedimento chegar até o final, e ela quer, ao mesmo tempo, só cognição sumária, que levaria a tutela antecipada a se estabilizar. Eu, se fosse juiz, diria que é o caso, inclusive, de inépcia, porque há pedidos incompatíveis entre si. Mas eu sei que esse é um ponto muito polêmico, muita gente boa diz... Mas você acha que, mesmo se o réu não se opuser, porque eu acho que o Câmara coloca essa, no livro dele, ele faz essa observação, quer dizer, o autor pediu expressamente, o juiz não tem, pessoalmente, nenhuma implicância com a matéria, e o réu ouvido não se opôs. Aí é, inclusive, um caso de modificação objetiva da demanda, né? Eu tentaria salvar, do ponto de vista lógico, isso, dizendo que, nesse caso, houve uma alteração consensual do objeto litigioso, falando que o autor desistiu daquele pedido de cognição exauriente. Mas a gente não poderia também... Não, mas não é... Não. Estou convencendo, estou convencendo. Mas, Humberto, assim, eu acho que esse é um risco, sobretudo se a gente olhar para o nosso judiciário, que é tendencialmente autoritário. E o judiciário pode dizer, olha, você não tem mais interesse nesse pedido de cognição exauriente. E a parte pode querer. Então, a meu ver, a partir da premissa de que os juízes podem, sim, enxergar ali uma suficiência da tutela antecipada estabilizada quando há um pedido já formulado de cognição exauriente, eu tenho muita dificuldade com isso. Mas, mais uma vez, a minha ousadia de discordar do professor titular, mas você sabe certamente que... deve estar errado. Não, de jeito nenhum.
Você sabe que eu preparando aqui a palestra, eu vi duas posições que me pareceram muito interessantes. O artigo do Marcelo Machado, que eu acho que ele publicou no Jota originalmente, depois eu não sei se ele publicou em alguma outra revista, né? Em algum momento ele fala da excepcionalidade do sistema. Então, como o 303 é um sistema excepcional, automaticamente a interpretação dada a ele tem que ser restritiva. E aí, se você tomar por base essa premissa, faz todo o sentido que ele sustente que só o agravo de instrumento. E dentro dessa mesma linha de raciocínio, faz todo o sentido que você sustente que só na tutela antecipada antecedente, não na tutela incidente, né? Por outro lado, um trabalho que me impressionou muito também, a tese de doutorado que o Rafael Correia defendeu na PUC de São Paulo, acho que sob orientação do Arruda Alvim, especificamente sobre esse tema, ele levanta a possibilidade desta ação de modificação, né, porque o código fala assim, as partes poderão ajuizar. Então ele fala assim, bom, as partes, então o autor também pode. Aí você pergunta assim, mas espera aí, mas por que o autor ajuizaria uma ação para modificar uma tutela antecedente que ele já tem, para alcançar a coisa julgada? Então, e aí realmente começa a me preocupar, porque eu poderia fazer um jogo de xadrez em 2 movimentos, né? Eu ingresso com a petição inicial, peço uma tutela antecipada, o juiz me dá, depois eu digo que eu tenho interesse na estabilização, o réu, eventualmente, talvez até por ingenuidade, diga, não, tudo bem, pode estabilizar, estabiliza, no prazo de 2 anos, a seguir essa posição que o Rafael Corrêa tá levantando. Eu não me lembro agora exatamente se ele concorda, ele levanta essa bola, não me lembro se ele concorda. O autor poderia ver depois, não, agora eu quero mais do que estabilização, agora eu quero a coisa julgada, né? O Talamine, ele admite que o autor tenha legitimidade para essa ação, mas não para buscar a coisa julgada sobre o que ele já tem, mas sim para buscar parcelas adicionais. Então, eu já tenho os alimentos provisórios e agora eu quero o reconhecimento de paternidade. Eu já tenho os alimentos provisórios e agora eu quero a guarda compartilhada. Aí sim, mas é para um objeto diverso. Se você admitir legitimidade ativa do autor para esta ação, para algo que já está estabilizado e que agora ele quer botar num degrau superior de segurança jurídica, isso me preocupa. Bom, agora vamos abrir a palavra para o auditório, para quem quiser fazer uma pergunta para o professor Humberto. Levante a mão. Anderson, doutor Anderson. Não, só para esquentar aqui, que eu tenho certeza que outras perguntas virão. Mas, primeiro, quero registrar, Humberto, nosso agradecimento a você, porque o Humberto, as pessoas não sabem, mas estava com um dia ultra complicado hoje, conseguiu se organizar para vir na parte da manhã e aceitar o nosso convite. O tema da tutela antecipada é um tema muito concreto aqui, vejo alguns estagiários presentes no auditório, um tema muito sensível à PGE. Né? Eu arriscaria dizer que a Procuradoria é uma campeã mundial de tutelas antecipadas e tutelas de urgência, né? Para citar só alguns casos recentes, Maracanã, Rio Card, quer dizer, todos os últimos grandes casos que são comentados na imprensa, volta e meia a gente tem uma tutela antecipada, uma liminar, entre aspas, como gênero, obtida pela Procuradoria, numa atividade muito batalhadora, muito diligente. E eu lembro aqui, o Rodrigo Mascarenhas estava aqui mais cedo, eu lembro que, quando eu estava estudando para o concurso da Procuradoria, fui para o plantão para despachar uma petição, estava lá sentado, guardando ser chamado, todo mundo era chamado na minha frente, né? Eu lá, humildemente, com a minha petição esperando, chega o Rodrigo, tinha acabado de ler no celular que podia ser cortado o fornecimento de gás no Rio de Janeiro. E eu pensando assim, bom, são 2h da manhã, eu estou aqui no plantão judicial, acabado, ainda vou chegar em casa e tomar um banho frio, né, porque não vai ter gás no Rio. E aí chega o Rodrigo, que eu não conhecia na época, ele nem sabe disso, chega o Rodrigo e diz assim, eu vim despachar o caso da SEG, sou procurador do Estado. Aí, imediatamente, ele foi recebido, eu falei, eu preciso passar nesse concurso, porque realmente eu preciso passar nisso. Mas, enfim, isso tudo para dizer a todos vocês, ressaltar a importância prática desse tema, como há casos concretos.
contraditoriamente, vou fazer uma pergunta que não tem a ver com tutela de urgência, tem a ver com o dever de fundamentação do juiz, que seria o tema do professor Cândido Dinamarco, e o artigo do CPC, que muito me emocionou quando a gente viu o projeto do CPC pela primeira vez, 489, se não me engano, parágrafo 1º, né, que diz que o juiz tem o dever de enfrentar as teses postas, enfim, fundamentar sua decisão com base nas teses colocadas pelos advogados, enfrentando cada um dos argumentos apresentados. E nesse mundo que a gente vive de estandardização das decisões judiciais, né, padronização, não só das decisões, mas também das petições, né, a gente acaba tendo, muitas vezes, decisões que já vêm padronizadas, que, quando você vê, você ficou lá quebrando a cabeça para construir sua tese, para mostrar que seu caso era diferente, trouxe doutrina estrangeira, fez um negócio que é quase um trabalho científico sobre aquilo, e o juiz dá uma decisão padronizada, seguindo o que ele vem mantendo nos outros casos, sem dar muita bola. Você fica até na dúvida, não tenho certeza, mas fica até na dúvida se ele leu, né? Mas o que eu queria perguntar é, será que os juízes, como está sendo aplicado esse artigo 489, a gente já sabe que já teve enunciado um pouco em sentido contrário à literalidade do artigo, quer dizer, qual é o atual estado do processo civil em relação a esse artigo? Abandonamos a briga, o artigo está esquecido, não vai ser aplicado como está dito, ou ainda há alguma controvérsia na doutrina processualista acerca disso? Essa é a minha pergunta. Eu acho que essa é a pergunta mais relevante sobre o tema, né? Porque no momento em que o código estava sendo elaborado, essa questão ficou muito polarizada, né? A doutrina, basicamente os professores, os advogados militantes, eles começaram a produzir muito material no sentido de reforçar o 489, parágrafo 1º. Então, os primeiros enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis, os primeiros encontros que foram feitos no IBDP, o pessoal da BDPRO, enfim, todas as instituições doutrinárias, os primeiros artigos na Repro foram muito incisivos no sentido de que a gente estava mudando de padrão, né? Então, aquela ideia de que, ainda que com algum atraso, o neoconstitucionalismo chega também ao processo civil, o que faz com que alguns autores chamem esse fenômeno de neoprocessualismo. Então, você tem uma elevação do nível das garantias constitucionais. Antes a gente tinha o contraditório formal, agora tem o contraditório dinâmico. Antes você tinha a isonomia material, a isonomia formal, agora a isonomia material. E antes você tinha a fundamentação sintética, e agora você tem a fundamentação analítica, né? O Lênio Streck, certa vez, usou uma expressão muito interessante. Ele dizia que o 489 ele consagrava o que ele chamava de fundamento ao quadrado, né, que é o fundamento do fundamento. Que na maioria das decisões, sobretudo em sede de tutela provisória, o juiz usava uma fundamentação extremamente superficial, né? Provavelmente todos nós aqui já passamos pelo dissabor de ler a seguinte decisão judicial: indefira a tutela antecipada pleiteada, uma vez que ausentes os seus requisitos autorizadores. Né? É uma das decisões que a maioria de nós, quase todos aqui, eu diria, já tivemos uma decisão nesse sentido. Então, o Lênio chamava muito a atenção disso. O novo 489, ele vem a exigir do juiz não que exponha apenas o fundamento, porque a exposição do fundamento ela não é suficiente para gerar a proteção adequada do direito. Então, se você diz que o sujeito não comprovou o periculo in mora, a sua decisão, mal ou bem, ainda que muito superficialmente, ela está fundamentada. Mas aquela fundamentação não é suficiente. Agora, se você exige o fundamento do fundamento, né, tá, vamos lá, não tem periculo in mora. Tá bom, mas por que não tem periculo in mora? O que está faltando? Emende-se a petição inicial. Tá bom, eu emendo, mas faltou o quê? Qual dos requisitos do 319 eu não cumpri adequadamente? Então, isso passa, me parece, num primeiro momento, por uma necessária mudança de mentalidade, né? De fato, a gente tem que atingir um grau mais profundo. E isso vai ter uma influência muito grande, sobretudo nas decisões interlocutórias do novo Código, lembrando que agora a grande maioria das interlocutórias não é mais agravável, né? Então, o dever de fundamentação ele se potencializa nesse aspecto, e também no momento em que o juiz vai aplicar ou não um precedente ao caso concreto, sobretudo se ele vai fazer
a distinção, que é o 489, parágrafo 1º, inciso 6º, onde ele vai afastar a incidência do precedente ao caso concreto sob o argumento de que as circunstâncias fáticas são diversas, né? Mas, Anderson, respondendo assim, objetivamente a tua pergunta, eu não vi ainda essa evolução na esfera jurisprudencial. Eu acho que a gente hoje vive um descolamento. A doutrina está muito mais avançada nesse aspecto do que a jurisprudência. É bem verdade que é difícil você exigir isso de um juiz que tem 18, 20 mil processos nas costas, tá? Mas a gente precisa, acho que a jurisprudência ainda está caminhando muito lenta nesse aspecto. Eu ainda vejo um pouco longe aquela mudança de paradigma do STJ, né? O STJ tem centenas, mais de uma centena de acórdãos dizendo que fundamentação deficiente não anula a decisão judicial. Então a gente tem que romper esse paradigma, na verdade. Alguém da mesa quer fazer alguma outra pergunta? Guilherme. Queria só fazer um desabafo em relação a esse ponto da fundamentação, porque eu peguei, está permitido, porque como o Anderson comentou, e o professor Dalla também, esse código tentou lutar contra uma cultura, né? Uma cultura que a gente vê em cada um dos casos que a gente trabalha. E eu fui vítima dessa cultura, recentemente, a despeito do código, de um caso muito interessante. Um desembargador numa apelação, se vocês olharem o artigo 10, o artigo 933, vocês vão ver que o código teve uma preocupação com a não surpresa, né? Vedar que decisões que surpreendam as partes, mesmo sobre questões de ofício. Aí foi lá o malandro do desembargador, na apelação, e fez o seguinte despacho. Eu circulei para todo mundo que eu pude esse despacho. Digam às partes sobre todas as questões de ofício conhecíveis e que venham a ser conhecidas nesse processo. Digam às partes sobre todas as questões de fato que possam ser prevenientes, que possam ser trazidas a esse processo. Digam às partes sobre tudo mais que puderem alegar em matéria de defesa. Isso é a cultura por trás do judiciário, deturpando duas regras fundamentais do Código. O artigo 10, vedação, decisão surpresa, e sua concretização no procedimento recursal, que é o 933. Então, assim, o panorama em relação ao 489, parágrafo 1º, é um panorama muito nebuloso, né? muito negro, porque é preciso lutar contra uma cultura e a lei não transforma essa cultura com facilidade. Bom, vou passar a palavra para a Tatiana aqui, para fazer uma pergunta. Acabar com o monopólio da mesa. Pois é, a mesa está monopolizando, então vou fazer uma pergunta sobre um tema que realmente me agrada. Você mencionou, o Dalla foi meu examinador na tese de mestrado, que é a convenção processual. Você tocou no tema. E aí queria te fazer uma pergunta básica, porque acho que esse tema agora de fazenda pública com convenção processual tem tido bastante gente comentando, escrevendo. Pois é, não, né? Exatamente. Não, eu tenho tentado, assim, aqui dentro, a gente conversado como seria internamente, porque eu acho que a grande dificuldade seria a uniformização disso. Porque como nós temos muita massa, então, quando você pensa numa convenção processual específica para um processo, é difícil que você não entenda que ela devesse se propagar para outros processos idênticos. Ou seja, quando você prevê uma redução de prazo ou um tipo de convenção, talvez isso seja depois questionado. Por que no meu processo, que era idêntico ao outro, a fazenda não se portou da mesma forma? E aí talvez isso fosse o caso de uma uniformização interna por algum método. Isso que eu ia te perguntar. Vocês estão entendendo que cada procurador tem independência funcional para inserir ou não convenções nos casos que estão sob responsabilidade, ou que precisaria necessariamente haver aquela mesma história do acordo, não tem uma norma específica do acordo, a partir de um determinado valor tem que ter uma autorização expressa. Essa questão da convenção processual é totalmente incipiente na Procuradoria. Mas lá no MP também tem essa dúvida, se a gente precisa de uma autorização do Conselho, se o promotor de tutela coletiva quiser enfiar uma convenção no inquérito civil, pode, todo mundo diz que pode. O problema é, ele tem autonomia para fazer isso diretamente, ou ele tem que submeter ao Conselho Superior para que estabeleça um padrão para toda a classe, né? Isso não é que seria ainda obrigatório. Que é. Aqui. Não. Não foi discutido. Uma posição incipiente também do gabinete é não. Tem que haver uma uniformização a partir... Não pode. Não pode. Aos colegas que estão aqui, não pode. Até o procurador-geral falar diferente, não pode. Se serve de... Eu escrevi até um artigo sobre Desculpa isso. aí, levantei a leve e acabei... Não. Desculpa aí. Foi mal, desculpa aí. No artigo que eu fiz um breve estudo sobre isso, eu defendi realmente que deveria haver uma resolução interna, de alguma forma,
um debate prévio exatamente para uniformizar a aplicação do dispositivo, porque eu acho que aqui é muito incipiente, né? Lá fora a convenção processual é super usada, mas aqui, e na fazenda pública, é mais difícil. E aí, só partindo para a minha pergunta, mais da sua opinião, não sei se também você formou uma opinião sobre isso, se você entende que haveria maiores limitações por ser a fazenda pública, Eu acho que sim. como uma das convencionantes, e no caso de tutela antecipada, se você entende que também por ter uma sistemática diferente, se for determinadas obrigações, se a fazenda teria realmente menores condições ou menores hipóteses disso. Eu acho que sim. Eu acho que nesse caso as nossas instituições estão muito próximas. Assim, eu acho que talvez se não as mesmas, mas muitas das limitações que seriam citadas para a fazenda valem também para o MP, sobretudo em termos de tutela coletiva, né? Eu acho que teve um grande avanço com o 32 da Lei de Mediação, né? Quando o 32 passa a permitir que a fazenda pública faça mediação, essa mediação não é uma mediação enquanto transação processual, é uma mediação enquanto transação do direito material, né? E o 32, parágrafo 3º, quando diz, inclusive, que esse acordo não precisa ser levado à homologação judicial, eu acho que isso é um sinal muito claro de que o legislador está desamarrando muito as mãos, né? Mas eu acho que ainda assim tem limites. Eu vejo, por exemplo, com muita dificuldade, eu vejo, assim, primeiro, muito improvável na prática, né? Mas você fazer uma convenção em que você vai abrir mão de uma prerrogativa que você tem prevista na lei. Então, você vai fazer uma convenção para abrir mão de uma intimação pessoal, uma convenção para abrir mão de um eventual prazo em dobro, uma convenção, e muito menos ainda de natureza constitucional, uma convenção para abrir mão do precatório, não tem como, né? Isso é uma que eu falei outro dia na PGE do Rio Grande do Sul, e eles estavam manifestando muita preocupação com isso, a possibilidade do Estado se envolver num procedimento de mediação ou no procedimento de arbitragem, vir a perder, e como é que esse pagamento seria feito sem o precatório, né? Porque eu já vi gente sustentando o seguinte: não, você pode fazer o acordo, você pode perder, mas na hora de pagar você paga por precatório. Só que como é que você vai inscrever um acordo extrajudicial no sistema de precatório? Você precisa de um número de processos para fazer aquilo, né? E aí surgiria uma eventual solução. Tá, você submete aquele acordo à homologação judicial. E aí essa homologação teria que passar pelo duplo grau obrigatório do 496, porque é uma sentença que está condenando o Estado contra a fazenda pública. Então, eu acho que, assim, me parece claro que não dá para você convencionar contra as prerrogativas da fazenda que estão expressamente previstas na Constituição e na lei, né? E você convencionar algo que vai colocar a fazenda numa situação mais desvantajosa, você te obrigaria a abrir uma fundamentação muito clara de que, do ponto de vista material, aquilo é mais interessante. A mesma discussão que se faz no MP. Hoje, muitos promotores já estão entendendo que o 36, parágrafo 4º da Lei de Mediação revogou o 17.1 da improbidade, ou seja, você poderia hoje fazer acordo material em ação de improbidade administrativa. E a pergunta é, para que você faria um acordo de improbidade com um cara que está respondendo a uma ação quando você tem provas cabais? E alguns promotores respondem, a meu ver, com razão, porque eu preciso terminar aquele processo rápido. Eu não quero que aquele processo se arraste 8 anos para depois eu ter que ficar cobrando por penhora uma dívida de R$2.000. Se esse cara me pagar R$1.000 agora, vale mais a pena. Mas aí você esbarra numa série de outras questões, a começar pela ao que alguns sustentam ser uma indisponibilidade absoluta daquele direito que daria. Então, acho que nós estamos, nesse aspecto, no mesmo barco. Eu não tenho dificuldade de ver o cabimento em tese da convenção, mas eu acho que, se esta convenção colocar a fazenda numa situação mais desfavorável que ela teria no processo judicial, não que isso seja vedado, mas tem que haver uma fundamentação muito clara, né? E o procurador se coloca numa situação desconfortável também, né? E aí eu acho que a necessidade de uma uniformização, né, para isso. Não só fazer uma ponderação, que eu fiz muito em tom de brincadeira, mas, obviamente, eu comungo, e acho que posso falar pelo gabinete, que a atuação nesse sentido demanda uma uniformização da conduta do ente, né? A Procuradoria como representante do ente público. E aqui o Guilherme estava relatando, isso já está sendo estudado na casa, a inserção dessa convenção nas minutas padrão de contratos administrativos. Cogitou-se para concessão,
e, eventualmente, não veria problema para determinadas espécies de contratos ordinários a inserção, mas essa minuta padrão é aprovada pelo Procurador-Geral, ou seja, a inserção ou não, ela parte de um parâmetro uniforme. Talvez, se você considerar os contratos de relicitação, né, aquela medida provisória 752 do final do ano passado, que permite expressamente mediação e arbitragem nesse tipo de contrato, aí me parece que quem pode mais pode o menos. Se você pode mediar e pode arbitrar, você pode inserir convenção, né? Mas ainda assim, eu, pelo menos em tese, estou de acordo de que seria bom uma uniformização. A minha única dúvida, e aí te perguntaria isso, você acha que precisaria de uma lei estadual regulamentando isso, ou bastaria um ato, ou uma resolução, ou entendimento uniforme? Você vê reserva legal nessa matéria? Não, nesse caso não. Assim, há a previsão legal. E a própria lei orgânica da Procuradoria-Geral do Estado prevê a possibilidade do Estado, por exemplo, transacionar em juízo. Não prevê as convenções, mas poderia extensivamente entender que a convenção processual seria uma forma de transacionar com alguma espécie de direito da administração, desde que autorizado pelo Procurador-Geral, ainda que em caráter genérico, por exemplo, mediante a inserção da convenção num dispositivo contratual padrão, eu tendo a entender que não precisaria de reserva legal, mas não sei qual é a posição do Guilherme ou do... Estou de pleno acordo, eu acho que não precisaria de reserva legal, até porque não está dispondo do direito, né? Está só conformando direitos processuais, eu acho que realmente não precisa. E essa iniciativa começou lá, na gestão da Lúcia Léa, Procuradora-Geral, especialmente sobre minuta de padrão de contrato de concessão, porque ali a relação é mais paritária, né? Resolve muitos dos problemas do parágrafo único do 190, que menciona a situação de vulnerabilidade, relação paritária. É muito mais difícil a gente falar de renúncia a recurso de uma velhinha que quer pensão, né? Mas em relação paritária, de agentes econômicos com grande poder e similar, assim, eu acho que é muito mais confortável. Eu só queria te fazer uma gafe, que eu falei sobre fundamentação aqui na frente do doutor Francisco Conte, que acabou de sair, salvo engano, e que fez um livro fabuloso sobre fundamentação das decisões judiciais, eu não poderia deixar de registrar. Pessoal, antes de prosseguir, tendo em vista que o professor está com problema de horário, eu queria saber dele até quando a gente pode ir, mais 5 minutos. Tá, então, podemos fechar com mais uma pergunta. Eu tenho até mais uma pergunta, se der tempo, eu quero saber. Bom dia, professor. Minha dúvida é em relação às hipóteses de desconstituição da coisa julgada. Até que ponto elas se aplicam à estabilização, tanto os vícios rescisórios como os transrescisórios, e quais seriam os instrumentos cabíveis para desconstituir essa estabilização depois do prazo desse prazo de 2 anos para desconstituir? Se você fizer uma interpretação literal do 304, né, essa decisão estabiliza e você tem 2 anos para pedir a desconstituição. Depois do advento desses 2 anos, a doutrina vai dizer que esse prazo é decadencial, né, você perde esse direito, você não tem mais o direito de questionar aquela que está estabilizada. Então, embora aquela decisão... E aí cria-se uma situação bastante interessante, porque ela não transitou em julgado, mas você não pode mais desconstituir, né? Não é exatamente uma coisa julgada, mas é o que alguns autores chamam de superestabilização. Quer dizer, a decisão do juiz estabiliza quando você não agrava, e ela superestabiliza quando você perde o prazo de 2 anos para ingressar com essa demanda revisional ou modificativa dessa tutela antecipada. Mas eu tenho pensado, naquela hipótese que eu ia falar isso, eu acabei esquecendo, agora você me lembrou. Eu tenho pensado naquela hipótese em que a decisão do juiz que estabilizou não apenas pela urgência, mas estabilizou também por um precedente. Imagine que exista uma decisão de RDR, imagina que exista um RESP repetitivo, imagina que exista uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Então, ela estabilizou pela urgência, mas eu não posso afastar a evidência daquele direito oriunda de um precedente. E aí, acho que você tem um problema, porque a ação rescisória, isso já estava implícito e foi tornado explícito pela Lei 13.256, você agora pode ingressar com ação rescisória contra a decisão que não observa
os precedentes do 927. Né? E é uma questão curiosa, porque nem todos os casos do 927 ensejam reclamação. Se você fizer uma tabelinha do Excel, você botar 987, precedente, 988, reclamação, 966, rescisória. É curioso, porque nem todos do 927 ensejam reclamação, mas todos do 927 ensejam rescisória. Então eu fico pensando numa decisão do juiz que tenha estabilizado, mas que contraria um precedente. Eu, em tese, não posso, depois, passados esses 2 anos, eu não posso mais solicitar modificação. Mas será que eu poderia rescindir, não com base no 304, mas com base no 966, parágrafo 5º? A maioria do pessoal está dizendo isso, não há coisa julgada, ponto. Não. Tornaria a estabilização mais forte que a própria coisa julgada? A não ser que você sustentasse que essa superestabilização, que o Rafael Corrêa, por exemplo, fala, que essa superestabilização produziria efeitos análogos à coisa julgada. Mas me parece que não foi essa a intenção do legislador. O legislador, de fato, teve a intenção de excluir a estabilização do rol de decisões que transitam em julgado. E lembrando ainda que o Código ainda tem um dispositivo bastante esquisito, né, naquela hipótese de rescisória movida pelo MP, em hipótese de colusão das partes, não tem prazo para rescisória. Né? Hoje, na verdade, você tem 2 prazos, 2 anos para a maioria das hipóteses, 5 anos para o surgimento de prova nova, e quando o MP ingressa com a rescisória, o legislador esqueceu de colocar o prazo. Num dos FPPCs, surgiu até a ideia de aplicar analogicamente 5 anos para essa hipótese do MP, mas o plenário não aprovou. Então acabou que hoje o MP não tem prazo, uma ação imprescritível. Né? Mas eu tendo a achar que, de fato, não se produz coisa julgada. Nem esse fenômeno da superestabilização, que seria o decurso de prazo de 2 anos sem o ingresso da ação, acho que não tem trânsito em julgado, não tem coisa julgada material. E aí não daria para falar em ação rescisória. Mas acho que isso ainda vai dar problema. Humberto, nesse caso você não acha que não seria, a estabilização não seria mais forte que a coisa julgada? Porque ela também tem um prazo para ser desconstituída, não? É curioso porque o legislador não quis o trânsito em julgado, mas ele criou uma ação que curiosamente tem o mesmo prazo da rescisória, 2 anos, né, para ser modificada. Eu tenho muita curiosidade, eu queria muito que isso um dia batesse no Supremo. Assim, eu acho que a interpretação não vai ser tão tranquila. Não tem coisa julgada. Será que não tem mesmo? Né? Será que não tem mesmo? E se essa decisão violar um precedente? Né? Não tem coisa julgada, mas eu poderia reclamar? Em tese, sim. Em tese, sim, eu poderia reclamar. Mesmo na vigência desse prazo de 2 anos, eu poderia ingressar com uma reclamação sob o argumento de que aquela decisão do juiz, por exemplo, violou uma súmula vinculante. Eu reclamo direto no Supremo. Bom dia, professor. Bom dia. Na verdade, a minha dúvida não é com relação à tutela antecipada, foi sobre um dos temas que foi ventilado, que é sobre a teoria dos precedentes judiciais, e a eficácia vinculativa, sobretudo a vertical, das hipóteses descritas no artigo 927. Então, eu tenho lido bastante sobre isso. Alguns autores dizem que eficácia vinculante somente até o inciso 3º. Outros dizem que todos os incisos vinculam. E ainda tem alguns que dizem que o inciso, com relação ao inciso 3º, primeira parte, que é o IAC e o IRDR, né? Somente se for sujeito a recurso especial e recurso extraordinário. Então, eu queria saber como isso se dá, porque na prática é aquilo que o senhor falou mais cedo. Não tem jurisprudência sobre isso. A discussão fica restrita ao campo doutrinário. E temos nomes, grandes nomes, para imposição de todas as partes. Então, isso acaba causando exatamente o contrário do que o próprio Instituto, né, propõe, que é a segurança jurídica. Se temos doutrinadores defendendo várias correntes, qual dessas seria aplicável? Hoje você tem uma polêmica muito grande que acaba polarizando entre o Humberto Teodoro Júnior e o Marinoni. Né? Os dois têm artigos publicados na Repro, dizendo um diz exatamente o contrário do outro. Né? Como você bem colocou, o Marinoni vai dizer o seguinte: o 927 não é igual a precedente. E o Marinoni vai dizer, cara, mas enfim, ele tem o mesmo efeito vinculante. Né? Então, eu me lembro de algum tempo atrás, a gente teve uma dissertação na UERJ, que foi uma das melhores dissertações
Patrícia Perrone Campos Melo, orientando a do Luiz Roberto Barroso, a Patrícia falava em precedentes normativos, precedentes vinculantes e precedentes convincentes, né? Então, dentro dessa linha, você poderia, por exemplo, que uma súmula vinculante é um precedente vinculante e normativo, porque ela produz efeitos de lei em abstrato. Tem havido uma certa ponderação na doutrina com aqueles precedentes que têm base constitucional, como é o caso da repercussão geral do RE e da própria súmula vinculante, das decisões em controle abstrato da constitucionalidade, e aqueles precedentes do 927 que não estão na Constituição. E é justamente aí que o Marinoni vai explorar. Uma norma infraconstitucional poderia ter produzido precedente? E eu tendo a acreditar que o Marinoni tem razão. Não poderia. Isso teria que ter vindo por emenda constitucional. A questão é, será que o Supremo vai ter a coragem de declarar a inconstitucionalidade de um pedaço do 927? Acho que não. Na verdade, é exatamente isso que o Marinoni, foi do Marinoni que eu falei, porque, para mim, ele é um dos maiores expoentes com relação à matéria, né, por ele ter trazido. E ele trata justamente o inciso 4º e o 5º como meramente argumentativos, né, persuasivos. Exatamente. Eu escrevi um artigo na Repro no final do ano passado chamando a atenção para isso, que na verdade o código ele não tem um sistema único, né? O 927 ele tem que ser combinado com outros 5 dispositivos do código. Então o legislador ele meio que por critérios de conveniência e oportunidade, então assim discricionariamente ele vai escolhendo em cada caso o que é o precedente e o que não é. Você pega, por exemplo, o 311, inciso 2, quais são os precedentes que autorizam concessões de tutela de evidência. 332, os que autorizam o julgamento liminar de improcedência. 496, parágrafo 4º, os que autorizam a dispensa do duplo grau. 521, inciso 4º, os que autorizam a dispensa de caução em execução provisória. 932, os que autorizam o relator, na monocrática, dar ou negar provimento. Então, você tem, na verdade, um conjunto de dispositivos em que o legislador vai, caso a caso, segundo ao seu prudente arbítrio, né? Se você comparar, por exemplo, 311, inciso 2, com 332, você vai ver que é muito mais fácil, é muito mais conveniente para o juiz julgar liminarmente improcedente do que conceder uma tutela de evidência. A intenção é toda no sentido de restringir, de dificultar, de matar os processos, né? E, além disso, um paradoxo, eu vejo como um paradoxo, o 988 e o 966. Como é que, se é precedente, por que eu não posso reclamar? Eu já vi essa interpretação também. Só é precedente aquilo que enseja reclamação. Se não enseja reclamação, não é precedente. Então, as súmulas todas ficam de fora, salvo as súmulas vinculantes, né? E você ainda tem aquela hipótese que foi introduzida no ano passado pela 13256, que se eu quiser reclamar de um RESP repetitivo, primeiro eu tenho que esgotar a jurisdição do meu tribunal. Então, se o juiz de primeiro grau, numa decisão concessiva de tutela antecipada, desafiar um RESP repetitivo, eu tenho que agravar de instrumento, perder no agravo de instrumento, para depois reclamar. Então, o código realmente faltou uma sistematização nisso aí. E isso é uma questão de tempo, vai bater no Supremo. Então você tem razão, não há uma sistematização. A gente criou realmente uma teoria brasileira aí dos precedentes. E muita gente boa não aceita que se use o termo precedente para o 927. Tá? Muito obrigada. Bom, gente, eu vou encerrar então os debates. O professor Humberto tem compromisso agora. Realmente esse tema que foi tratado aqui na palestra é um tema muito espinhoso, muito tormentoso, né? Vai envolver muitas questões ainda na doutrina. Eu mesmo teria uns três questionamentos para fazer aqui, mas não farei, porque abusarei da minha condição de presidente da mesa. Eu nunca mais serei chamado para presidir uma mesa. E o professor também está com uma certa urgência. Eu queria agradecer a presença de todos, principalmente a presença do professor Humberto, que veio aqui com um horário um pouco apertado. Nós vamos continuar depois a palestra à tarde, a partir das 15 horas, né, Ana? 15 horas nós retornamos para o ciclo de palestras à tarde, mas eu queria agradecer de qualquer forma a presença de todos, e principalmente a presença do professor, que muito enobreceu aqui a casa. Muito obrigado.